Olá, começa agora mais um Sala de Visitas. Você já ouviu falar de reprodução assistida? Pois é, esse tratamento ajuda inúmeras mulheres que sonham em ser mães. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% da população tem problemas de fertilidade. E para falar melhor sobre o assunto, eu recebo o Raul Nakano, diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e diretor clínico da Ferticlin. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Bom, muito obrigado pelo convite para poder vir aqui tirar algumas dúvidas dos seus espectadores. É um maior prazer. Bacana, muito obrigada, viu, doutor? E também com a gente a publicitária Andréa Jacoto, que fez 9 fertilizações assistidas para conseguir engravidar. Andréa, muito obrigada por dividir essa história aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço. Espero que a gente tenha um papo bem interessante hoje. Doutor, pra gente, eu acho que é bacana a gente contextualizar para começar o bate-papo. O que é a fertilização assistida? É bacana esclarecer que existem vários métodos, né? Vamos falar um pouco desse conceito. Sim. A palavra fertilização assistida é o seguinte, é uma técnica em que, de alguma maneira, a gente assiste, quer dizer, ajuda a fazer com que o óvulo, que é a semente materno, o óvulo, que é a semente paterno, de alguma maneira se ajuda a encontrarem, ou só ajudando o óvulo, ou ajudando o sêmen. E em cima dessa técnica, apareceram vários outros tipos de tratamento. Simplificando, a gente tem 2 tratamentos básicos. O mais simples, para poder entender, você pega o sêmen, às vezes fraquinho, e faz a capacitação, deixa ele mais forte e coloca no dia da ovulação da esposa dentro do útero. Aí o resto ele faz sozinho, atravessa a trompa e acaba fecundando. Essa é a tal da inseminação artificial. É um tratamento considerado de baixa complexidade. É muito mais simples, controla a ovulação, o sêmen é controlado, é feita uma capacitação melhorada e essa técnica é mais simples. Tem uma segundo tipo de tratamento que é um pouquinho mais complexo. A gente dá uma medicação, produz a semente da mamãe, que seria o óvulo, junta com a semente do papai, que seria o sêmen, coloca na incubadora, forma-se o embrião e agora pega o embrião e retorna no útero da mãe. Essa seria a fertilização in vitro. São 2 tipos básicos, né, de tratamento em reprodução assistida. A partir daí nasceram várias outras derivações, tipo fertilização por íctise, punção de epidídimo, fazer o TESA, MESA, tem um monte de outras doação, útero de aluguel, quer dizer, cessão temporária de útero, que é mais politicamente correto. Apareceram N tipos de tratamento, inclusive congelamento de óvulo. Mas, resumindo, o tratamento básico são esses 2. Você pega o sêmen, prepara e coloca no dia da ovulação da mulher. E outro, pega o óvulo, o sêmen, junta, coloca na incubadora e coloca o embrião dentro do útero. São os 2 básicos. Os restos são derivações disso. Desses procedimentos. Correto. O doutor André também chamou atenção, logo na abertura, para uma informação importante, que é as pessoas confundem um pouco, porque é a mulher que engravida, e acham que o problema é só oriundo da mulher, da questão da fertilidade. Correto. Aí, né? Correto. E não é verdade, né? Muitas vezes o homem pode ser aí a causa da dificuldade para engravidar, né? No consultório a gente vê muito isso, né? Se você for perguntar para 100 casais que não têm filho, 80% fala assim, não, o problema é meu. Aí você vai fazer os exames, aí você vai perceber que não é 80%. Aí você vai ver que em torno de 40%, 45% é fator masculino, quase a metade, e 50%, 55% é fator feminino. Então, o homem, ele tem uma dificuldade. Nós vivemos, entre aspas, ainda numa sociedade machista, e ele tem dificuldade de aceitar que ele é o fator principal, né? Ele até aceita como sendo um fator secundário. Ele fala, meu sêmen é meio fraco, tal, mas muitas vezes o sêmen dele é muito fraco. Então, a gente tem esse vamos dizer, esse estigma, né, de o machismo fazer com que a pessoa não consiga assumir, né? Então, ele não assume. E as mulheres muitas vezes falam, não, o problema é meu. Mas muitas vezes você vai ver o exame, o problema maior, principal, é dele. Mas eu acho que é pelo tipo da sociedade. Então, na prática, realmente é quase que meio a meio, talvez um pouquinho mais para o lado feminino, mas é muito frequente o fator masculino.
mas na prática, quando a gente vai conversar, você vê que a grande maioria, o homem omite. Ele não mente, mas ele omite. Fica quietinho no cantinho dele, e a esposa é que meio que contorna a situação e na cabeça da paciente, ela, na verdade, quer engravidar. Então, ela meio que assim, renega e fala assim, não, eu tenho um problema de ovulação, tal, e tá dando certo. Então, é fato. Bom, cerca de 40% das mulheres que se submetem aos tratamentos de fertilização conseguem engravidar. Só que esse é um número uma porcentagem bastante grande, né? Uhum. Só que existe aí muitas histórias por trás, como a da André, que tentou 9 vezes antes de conseguir sucesso aí a tão esperada gestação, né? Exato. Como é que foi esse processo, André? Como é que você... quais sentimentos você teve que lidar aí no meio de todas essas tentativas? Primeiro, acredito que o comportamento da gente era um comportamento muito normal hoje em dia, né? A mulher, ela trabalha por mais tempo, o casal acaba se envolvendo muito mais com a vida profissional e acaba deixando a maternidade um pouquinho mais para frente. E foi o meu caso, né? Quando eu pensei em ter filhos, eu já estava com 34 para 35 anos. Isso é um fator problemático, porque os óvulos da mulher, eles começam a amadurecer e a ficar velhos mesmo, né, a palavra mais clara, a partir dos 35 anos. Então, quando você tem um problema de infertilidade, você descobre isso já com a idade avançada, é muito mais complicado. Então, nós fizemos algumas tentativas de engravidar e percebemos que não tinha condições, fomos procurar um especialista. As primeiras tentativas, a gente sempre muito positivo, vamos tentar 1, 2 vezes no máximo, a gente vai conseguir engravidar. Todos os exames estavam tranquilos, né? Nem eu, nem o meu marido apresentávamos nenhum problema sério, né? E aí foi a primeira, não deu certo, foi a segunda, não deu certo, partimos para uma terceira fertilização, sempre fertilização in vitro. Não deu certo de novo, aí a gente começou a encarar isso realmente como um problema, alguma coisa muito errada está acontecendo. Nós chegamos a fazer alguns exames complementares na época, um exame chamado CrossMatch, fizemos outros exames mais investigativos para conseguir entender o que estava acontecendo, mas a gestação não acontecia. Na 7ª tentativa, eu já estava totalmente desgastada, porque os hormônios mexem demais com o organismo feminino, né? Cada mulher tem uma reação, tem mulher que fica muito sensível, tem mulher que fica extremamente irritada. No meu caso, eu ganhei peso, né? Porque eu já estava recebendo a carga máxima de hormônios permitida. E na 7ª tentativa eu consegui um positivo, mas infelizmente eu tive um aborto espontâneo depois de 8 semanas. Isso acabou comigo. Foi onde eu cheguei para o meu marido e falei, cansei, acho que eu não quero mais. Parti para uma terapia, né? Dei um descanso, mesmo porque financeiramente a gente precisava recuperar recursos, né? E fui fazer uma terapia, a terapia me ajudou muito, né? Partimos para uma próxima tentativa e mais um negativo. Aí a gente resolveu parar um pouco, mudamos de clínica, fomos buscar novas opiniões, tentar entender melhor o que estava acontecendo. E nessa nova clínica a gente teve um conjunto médico que foi muito investigativo e havia surgido um novo exame na época, que tinha acho que uns 2 ou 3 anos, era bem novo, porque na parte de fertilização in vitro, todos os exames são muito recentes, né? É muito recente a técnica, que era a fragmentação de DNA do esperma. E foi onde a gente encontrou o problema, né? O meu marido, ele tinha uma alta fragmentação de DNA do esperma. Ele fez o tratamento e depois de 6 meses nós fizemos uma tentativa e eu consegui engravidar da minha primeira filha. E foi realmente um momento, assim, ao mesmo tempo de muita alegria, também de muito medo, porque como eu já tinha tido aborto anteriormente, a gente falou, não vamos falar nada pra ninguém, vamos esperar até chegar na 12ª semana, quando tudo estiver tranquilo, e graças a Deus a gente pôde comemorar finalmente essa gestação. E eu ainda fiz mais uma fertilização, porque eu quis dar um irmãozinho pra ela. E quando a gente fez a 10ª fertilização in vitro, eu engravidei de trigêmeos. Ou seja, descobriram o mesmo problema, né? Deu certo. Exatamente, depois de tanto tempo. Doutor, eu acho que muitos casais têm uma dúvida. Quando é a hora de repente, ter aquele start de
tenho talvez algum problema de fertilidade, porque existe, engravidar não é tão fácil quanto, né, mesmo que você não tenha nenhum problema. Quando é que é o momento de procurar um especialista? Vou dividir a sua pergunta em duas. Tá. Por que duas? Porque hoje, as mulheres hoje estão tendo uma longevidade grande, estão tendo investimento na carreira profissional, tudo, estão atrasando muito. Então, biologicamente falando, o melhor momento para ter o primeiro filho, você não acredita, é até os 30 anos. Biologicamente, que tem menos problema de pressão alta na gravidez, diabetes, prematuridade. Mas não tem a ver com a fertilidade, tem a ver com a obstetrícia, o tipo de pré-natal. Até os 35 anos de idade, essa proporção mantém. A taxa de gravidez é em torno de 20% na natureza, né? Bom, a partir de 35 anos, essa taxa vai caindo, né? Então, esse é um ponto. Então, mulheres jovens não tem problema até os 30 anos. Após os 35 anos, cuidado. Até os 35, ainda a fertilidade mantém e a obstetrícia, quer dizer, os problemas na gravidez podem começar a aparecer. Até aí tudo bem. Passou 35 anos de idade, aí sim, a taxa de gravidez começa a cair rapidamente até os 40. E depois dos 40, no caso dela, por exemplo, da Andréa, na verdade, ela passou por uma fase em que, assim, a quantidade de embriões normais começa a ser muito baixo. Por isso que ela acabou tendo que fazer bastante vezes, né? Bom, de qualquer forma, esse é um ponto, né? Então, a gente tem um panorama de idade até os 35, depois 35 diminui. Aí a sua pergunta, e aí, com quanto tempo eu preciso esperar, tá? Então, o que acontece? No guideline dos Estados Unidos, o médico que faz o preventivo da paciente com 30 anos de idade e faz o Papa Nicolau, fala assim, você tem parceiro fixo? Tenho. Então, ele é obrigado a falar assim, olha, daqui para frente a sua chance biológica de levar uma gravidez começa a ficar difícil. E a chance da fertilidade a partir de 35 começa a cair. Então, você está orientado para não deixar para depois disso, porque pode ser que você vai ter dificuldade. Então, quanto tempo? Até 1 ano. Então, até os 35 anos de idade é esperado 1 ano. Você espera 1 ano, tenta, natural, tendo relações sexuais 1 vez, 2 até 3 vezes por semana, na época fértil. Se não engravidou, esse casal tem problema de fertilidade, tem que procurar um médico. Tem que procurar o seu ginecologista, trocar uma ideia e tentar ver por que não está conseguindo a gravidez. Passou 35 anos de idade, a fertilidade começa a cair muito rápido. Então, o que eles falam? Passou 35 anos de idade, não é mais 1 ano. Espera-se 6 meses. Passou 6 meses, não engravidou, procura o médico, porque essa paciente é muito provável que tenha algum problema que está dificultando. Então, tem que procurar um médico para poder conseguir ver a causa e propor um tratamento para engravidar. Eu falo brincando que, assim, se for um jogo de futebol, a gente até os 30 anos de idade, é como se fosse o primeiro tempo. Tem que fazer o gol. Ótimo. Se não fizer o gol, você tem o segundo tempo. Então, até os 35 anos, você tem que fazer o gol. Se fez o gol, quer dizer, teve o nenenzinho, tudo bem. Se passar dos 35 anos de idade, pronto, o jogo acabou. E, né? E aí, a partir dos 35 até os 40 anos de idade, eu falo assim, que é como se o jogo tivesse em 2 de 15 minutos. É prorrogação, você tem que fazer o gol de qualquer jeito. Passou 30, 40 anos de idade, eu falo que já vai para os pênaltis. A Andréa foi para os pênaltis, e ganhou nos pênaltis, né? E ganhou 3 nos pênaltis. 3-0. Ganhou de lá. Mas, assim, biologicamente, a partir dos 40 começa a ficar difícil, né? Então, e essa informação, talvez hoje, que acho que a principal mensagem que a gente acho que poderia passar hoje para os espectadores é assim, até os 30 anos de idade, eu acho que assim, tudo bem, tranquilo, nossos avós, nossos pais tinham filho nessa época, nossa geração está querendo ter filho depois dos 30 até os 35, cuidado, ainda dá para ter os seus filhos, procura não deixar depois dos 35 que vai ficar difícil, né? Vai começar a ter que procurar um médico, vai começar a gastar 3 coisas, vai ter desgaste físico, emocional e financeiro a partir dos 35, então não deixe para depois, né? É que todo mundo quer passear, quer fazer outras coisas, mas tem que colocar numa balança. Alertar, né? Alguém tem que alertar. Então, acho que hoje é um bom dia para a gente, da área de reprodução, da área da saúde,
lembrar as pessoas que assim, a medicina evoluiu bastante, está ajudando bastante pessoas com mais de 40, 50 anos, está conseguindo, mas é regra, não bom, é regra. Se puder naturalmente, melhor, né, doutor? Melhor até os 30 anos naturalmente. Bacana. Se não conseguir, aí pode ser até os 35, depois começa a ficar difícil. Né? Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido, mas na volta o papo continua, fica por aí, o Sala de Visitas volta já já. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre reprodução assistida. Continuo na presença do Raul Nakano e da Andréa Jacoto. Andréa, no primeiro bloco você contou um pouquinho da sua história e falou um pouco dos sintomas, das reações que você teve aí por causa da grande quantidade de hormônios, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é bacana as pessoas entenderem que é um processo muito difícil, né? Sim. Falando fisicamente, psicologicamente. O que você teve que passar aí falando fisicamente? Bom, fisicamente, assim, quando você começa um tratamento de fertilização in vitro, você tem que tomar injeções, né? Que são os estimuladores da ovulação. São umas injeções que a gente mesmo aplica e conforme você vai fazendo os tratamentos, a quantidade de hormônio aplicada vai aumentando. Então, aquilo que eu comentei, algumas mulheres reclamam muito enjoo, muitas náuseas, outras mulheres ficam extremamente sensíveis. O meu caso, eu tive um ganho de peso. E é um tratamento assim, que você tem que tomar aquelas injeções naquela hora, você não pode deixar de tomar. Então, se você tem um evento, uma festa, como aconteceu comigo, leva na bolsa e tem que estar dentro do isopor, que tem que ser um material mantido numa determinada temperatura. Vai, se esconde no banheiro, dá a injeção. Então, assim, envolve muita coisa, porque você tem a tua pressão interna, eu quero engravidar, você tem a família que começa a perguntar, e aí, vocês não vão ter filho? Os amigos, vocês não vão ter filho? Né? Aí é uma escolha do casal, você vai contar, você não vai contar, que está passando por um tratamento. No nosso caso, no começo a gente não quis contar, a gente escondeu de todo mundo, né? A gente absorveu toda a dor, todo o sofrimento. Chegou um ponto que a gente falou, não, todo mundo perguntando, todo mundo já olhava e falava o que está acontecendo, a gente resolveu contar. Não foi uma boa experiência, porque a pressão aumentou, o sofrimento aumentou, porque a gente via a dor dos familiares, de não saber como ajudar, né? E aí nós resolvemos que nas próximas tentativas não contaríamos novamente, para evitar um pouco isso. E para a mulher é uma pressão muito grande, né? Porque mesmo que o problema não esteja com a mulher, é no nosso ombro que cai o grande peso da gravidez. É você que quer ver a barriga crescer, né? Então muita gente vem e fala, adota, por que você fica... Se você relaxar, você vai engravidar. Nossa, isso é a pior coisa para uma pessoa que está passando por tratamento ouvir. Né? Porque você é uma atitude que a gente faz na clínica também, para evitar o máximo de informação para o mínimo de pessoas possível. Exatamente, porque assim, as perguntas começam a chegar, mas qual o seu problema? Quem que é o culpado por você não engravidar? Então, assim, são algumas coisas que acabam fazendo com que a gente sofra muito. Dificultando ainda mais. Dificulta bastante, bastante. Aí é lógico que a parte psicológica começa a interferir bastante. Né? André, outra coisa que você citou também foi a questão financeira, né? Exato. Eu acho que todo mundo tem um mínimo de conhecimento que um tratamento não é barato, né? Eu queria que você pudesse citar um pouco como é que foi essa preparação, se houve, quanto mais ou menos vocês investiram em... Olha, em valores agora eu não sei te estimar quanto foi, mas eu posso te dizer o seguinte, nós tínhamos recursos para compra de um apartamento, esses recursos foram sendo usados, né? A gente trabalhava, eu trabalhava, meu marido trabalhava, praticamente o que a gente ganhava, a gente ia juntando para poder pagar os tratamentos. Chegou uma hora em que, acho que na quinta tentativa já, o médico não cobrava mais a parte dele, a gente só pagava a parte de clínica. Você tem o custo dos medicamentos, que são em dólar, porque são medicamentos importados. Então, cada tratamento que você vai fazer, você tem que fazer uma pesquisa em todas as lojas, né, de laboratórios que vendem esses medicamentos para ver qual que está com o melhor preço. Então, eu já passei a conseguir algumas negociações melhores, porque eles já me conheciam, né? Então, assim, não é fácil, é um custo muito alto.
Hoje em dia, eu não tenho ideia de quanto tá, mas o Dr. Raul pode me ajudar, por volta de uns R$20 mil um tratamento em média. O tratamento uma em si tentativa. E a medicação. Uma tentativa, exatamente. O tratamento junto varia com a de medicação. 7 a 14, 15 reais o tratamento, e a medicação vai de 5 a 10 mil reais, depende da característica da resposta ovariana de cada paciente. Exatamente. Então, somando aí, vai de 15 até talvez 28, 30. Depende do então, grau dá para ter de uma resposta. noção aí de quanto por tentativa, de quanto é necessário para que uma tentativa, que não existe uma garantia de que vá dar certo. Doutor, e o SUS, como é que atende nesse sentido? No Brasil, existem algumas entidades em que oferecem um tratamento gratuito e algumas semi-gratuitas, né? Então, por exemplo, tem alguns serviços em que você vai lá, faz tratamento e você compra a medicação num custo diferenciado para poder oferecer para os pacientes que têm um poder aquisitivo mais baixo. Outros inverte, a paciente paga metade do tratamento e tem alguns serviços que a paciente entra numa fila e todo o tratamento é financiado pelo Estado. Então, cada local tem uma modalidade. No Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, tem um serviço. Aqui em São Paulo, acho que tem uns 3, 4 serviços, que cada lugar tem as suas características. Em Ribeirão Preto também tem mais um serviço. Então, acho que são os principais que eu lembro que eles oferecem. E aí, cada um com a sua modalidade. Você vai pagando alguma parte, ou às vezes completa todo financiado, mas... o problema é que às vezes não dá para atender todo mundo, então eles cortam. Uma das maneiras que eles cortam é assim, paciente acima de 37 anos, ou outros lugares até 35 anos de idade, eles não aceitam mais, né? Doutor, uma outra pergunta André deu um relato aí bem breve do que é a situação de você passar por esse tratamento. Envolve preparo financeiro, psicológico, físico e tantos outros. Quando um casal procura, ou uma mulher procura a clínica, existe uma entrevista, uma triagem psicológica, além dos exames, com certeza, de rotina que são feitos, né? Como é que é esse aspecto? Sim, a gente faz a primeira consulta e depois a gente vai separando aqueles tipos de tratamento. E aqueles tratamentos que a gente chama de alta complexidade, precisa de uma boa informação. A gente tem um grupo de enfermeiras que orienta todo o passo técnico, e existem algumas pacientes que a gente percebe que ela tem uma dificuldade de entender, então a gente pede para fazer um segmento terapêutico junto. Algumas já têm alguma terapeuta junto, fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar em conjunto. E outras não têm, a gente indica, né? Existem algumas patologias, assim, tratamento específico que a gente exige sempre. Por exemplo, doação de óvulo, doação de embrião, doação de sêmen. A gente exige sempre que um terapeuta dê um aval dizendo que o casal está maduro em aceitar um óvulo, ou um sêmen, ou um embrião doado, né? Isso assim, é praxe. E algumas outras pacientes não entram nesse critério, mas a gente percebe que precisa, porque emocionalmente eles não estão maduro o suficiente para enfrentar, na verdade, esse impacto do tratamento. Com certeza, André, para não dizer que a gente só falou aqui de dificuldade o tempo todo, né? Depois dessas tentativas, André, tem 4 filhos saudáveis, enfim, tá tudo bem, né? Exato. Quem está começando essa luta agora para tentar engravidar, que tem esse sonho como você tinha, o que você tem a dizer? Vale a pena? O que a pessoa precisa se preparar? O que você diria para uma mulher? Vale muito a pena, né? Eu sempre digo, não desista, continue na luta, vai atrás, se informe, né? Porque assim, não é fácil. Você enfrenta muitas dificuldades. Todo mundo vai com uma alta expectativa na primeira tentativa. Todo mundo acredita que vai conseguir na primeira tentativa. Infelizmente, não é uma realidade. Outra coisa, muita gente também vai fazer um tratamento e fala, eu vou fazer e já vou engravidar de gêmeos. Não é bem assim, né? Acontece, mas não é 100% dos casos. Outras pessoas chegam na segunda, terceira tentativa, eu não vou conseguir mais, eu vou desistir, eu não quero. Então, assim, sempre procura
relaxar, pensar, conversar com o seu cônjuge, né? Porque também é muito difícil para a mulher sozinha enfrentar isso, né? Muitas vezes eu converso e eu presenciei mulheres que iam sozinhas às clínicas, né? O marido participava muito pouco, isso é muito complicado também. Então, assim, tem que ser uma decisão do casal, né? Tem que ser uma decisão onde esteja bem claro que pode ser que não venha o positivo tão cedo. Então, você tem que encarar essa dificuldade, tem que estar preparado para isso, porque não é fácil. Quando você pega o primeiro negativo, seu mundo realmente desaba, principalmente por causa da parte financeira, por não ser barato, né? Muita gente vai com muita dificuldade de fazer esse tratamento e coloca toda a expectativa, toda a esperança nisso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, dá certo, funciona. Você recebeu o positivo é a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Não é o fim, porque eu já recebi um positivo que infelizmente não foi para frente. Então, assim, é uma parte do processo, né? Na verdade, você vai se sentir realizada na hora que você pegar o teu filho no colo. Aí... Não tenha dúvida, tá? Mas, assim, não desista. Luta com todas as forças, procura se informar. Hoje em dia a gente tem aí a internet ajudando muito nessa parte, né? Para você poder acompanhar. Tipo, eu tenho um blog onde eu converso bastante. Eu escrevi um livro contando toda a nossa experiência, né? Justamente porque eu acredito que você contando, as pessoas se sintam inspiradas, né? E motivadas a não parar, a não desistir. E espelhadas também, né? Com certeza. Exatamente. Bom, o papo rende muito. Infelizmente, a gente está ficando sem tempo. Eu queria agradecer muito a contribuição de vocês. Com certeza, muita gente se sentiu aí impactada com essa nossa conversa. Doutor, muito obrigada. Quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, colher um pouco mais de informações, como é que pode entrar em contato com o senhor? Muito obrigado pelo convite, para poder explanar e trazer, assim, tirar as dúvidas dos seus espectadores, né? E aí, se quiser entrar em contato conosco, eu tenho o meu site, né? O site, talvez, escrevendo aí na tela, é www.ferticlin, Fert de fertilidade, Clean de clínica.com.br. Aí lá tem o contato, entra em contato, a gente pode entrar em contato, tirar algumas dúvidas, tudo. Você pode comentar por lá. Né? Bacana, muito obrigada, doutor, mais uma vez. André, é um prazer te receber, muito bom saber um pouco da sua história. Como a Andréa disse, ela tem livro, blog. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, como é que entra em contato com você? Meu blog está no Facebook, é facebook.com/Mãe de Proveta. O livro também se chama Mãe de Proveta, você encontra no site da editora Biografia. Para entrar em contato comigo também, pode mandar e-mail, é contato@mãedeproveta.com.br. Bacana, obrigada mais uma vez. Obrigada, Clara, você que participou de mais esse bate-papo aqui no Sala de Visitas. A gente agradece a sua companhia e te espera no próximo programa, claro. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.